Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A minha palestra, a minha fala é para esse tema, que é um tema que eu considero muito caro, um tema muito rico. Eu me inspirei num projeto lá da minha cidade, Pindamonhangaba, que está acontecendo, né? Baseado em 3 professores que se encontraram na Academia Pindamonhangabense de Letras, a Juraci Farias, o Ricardo Estevam e a minha esposa Shida Modara. Eles se uniram e fizeram um livro chamado Estética do Amor, a Estética do Amor Divino. E a metodologia para escrever esse livro foi baseada nos diferentes passos, né, que nós podemos desenvolver particularmente para encontrar Deus, para encontrar esse amor a Deus. Esses passos para encontrar Deus, o amor divino, é descrito na literatura védica, na literatura dos Vedas, que foram escritos há 5.000 anos atrás, transcritos há 5.000 anos atrás, na Índia Antiga, tá? E aí eu inicio o slide mostrando, né? Esse desenho ali que a própria natureza fez, né? Como Deus pode ser percebido primeiramente na natureza. E ali esse símbolo, né, das várias religiões do mundo, as abraâmicas e as religiões também orientais. Como estamos aqui, esse momento é muito feliz para nós, em que nós estamos tentando nos definir pelas nossas igualdades e não pelas nossas diferenças. Então, antes de falar sobre Deus, eu acho que é importante a gente entender, antes de falar desse amor a Deus, eu acho importante a gente definir quem é Deus, né? Porque nós só podemos amar quem nós conhecemos, tá? Quem nós admiramos. E nós não podemos ver Deus, né? Pelo menos no estado presente da maioria de nós, não temos olhos, nossos sentidos são embotados, né? Até para ver coisas materiais, relacionamentos materiais, nós não enxergamos às vezes. Que dirá ver o puro supremo, né? O Deus supremo. Então tem uma provocação de Fernando Pessoa, grande poeta português, uma das suas poesias, ele intitulou como sendo Deus. E ele faz uma provocação inicial, como se ele fosse um ateu. Não acredito em Deus, porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro, dizendo-me, aqui estou. Então, no nosso livro sagrado, que eu estudo muito, Bhagavad Gita, como se fosse a Bíblia, né, dos indianos, ali o discípulo de Krishna, Arjuna, ele responde essa questão dizendo, falando diretamente com Deus, né? Como uma oração. Na verdade, você mesmo se conhece através de sua potência interna. Ó pessoa suprema, origem de tudo, Senhor de todos os seres, Deus dos deuses, Senhor do universo. Também Deus é definido como a verdade absoluta. Essa é uma questão do primeiro sloka de um livro pós-graduado, né, o Bhagavad Gita, chamado Srimad Bhagavatam, o verso 1, canto 1, do capítulo 1. Essa é uma resposta para uma pergunta que meu filho pequeno, de 5 anos, me fez há uns 2 meses atrás. Eu estava no fundo de casa trabalhando, aí ele veio e me perguntou, pai, como Deus se criou? Né? Como ele se criou. Aí eu fui até a nossa biblioteca, que tem alguns livros essenciais. Aí eu abri essa primeira página, né, do canto 1, capítulo 1, e o canto 1, né, o verso número 1. Deus é a verdade absoluta, a causa primordial de todas as causas da criação, nos mínimos detalhes. Ele está direta e indiretamente consciente de todas as manifestações, Abhigya e Swarat, ele é independente, né? Não existe nenhuma outra causa além dele. Depois, nós podemos
E até uma outra explicação sobre o conceito de Deus, né? Os eruditos, né, definiram Deus em 3 aspectos, em 3 estágios de evolução. Brahman, Paramatma e Bhagavan, que na nossa linguagem ocidental foi classificado como panteísmo, panenteísmo e monoteísmo. Panteísmo é a capacidade da pessoa ver Deus na natureza, encontrar Deus na natureza. E Fernando Pessoa, né, ele contrapondo o que ele disse no verso da poesia dele anterior, ele diz: mas, lembra que ele disse? Que se Deus, eu só acredito em Deus se eu ver. Como eu não vejo Deus, ele não bateu na minha porta e se apresentou para mim, eu não acredito nele. Mas aí ele diz imediatamente: mas, se Deus é as flores e as árvores, e os montes, e sol e luar, então acredito nele. Acredito nele a toda hora, e minha vida inteira é oração e uma missa. É uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Então, panteísmo é essa possibilidade de enxergar Deus na natureza. Para os panteístas, Deus é a... Inclusive, eu recomendo esse filme, Na Natureza Selvagem. Quem já viu esse filme? É um filme muito bacana, é um filme para se ver com um olhar crítico, né? É a história de um jovem que se isolou, né? Depois que ele terminou a faculdade, baseado em uma história verídica, e o roteiro do filme foi escrito baseado nos filósofos alemães, né, como Rousseau, Thoreau, que defendem, né, a volta para a natureza, o encontro com a natureza. E o protagonista do filme abandona tudo, abandona a escola, abandona os compromissos com a família, apesar da família ter dado condições para ele, e ele se isola, né, vai viajando como um andarilho nessa busca dele interior. Tem um momento que ele tem essa realização, né, a batalha culminante para matar o falso ser interior e concluir com vitória a revolução espiritual, sem continuar a ser envenenado pela civilização. Ele foge e caminha solitário pelo mundo para se perder em meio à natureza. Qual a problemática desse conceito panteísta? É que às vezes a gente adquire justamente o oposto que a professora enfatizou. A gente começa a adquirir uma rejeição com a humanidade. A gente passa a não gostar das pessoas e se isolamos da natureza perante todas as decepções que a gente tem na vida com pessoas próximas, parentes e até amigos. Chega um ponto em que a gente começa a criar mais expectativas e confiança com animais e com a natureza. A gente passa a desacreditar no ser humano. E esse é o grande problema, tá? Porque como a conclusão do filme, apesar dele se isolar, esse jovem é dramática, que ele morre no final do filme, por isso Natureza Selvagem, e ele realiza, a conclusão dele é que a felicidade, ela só é completa quando ela é compartilhada. Nesse sentido, sem amor, o panteísmo, né, é imaturo e incompleto, ok? Aí o panteísmo evolui no panenteísmo, ou paramatma. É a capacidade da pessoa de ver Deus em tudo. Não só Deus é a natureza, mas Ele está dentro da natureza. Tá? Esse termo panenteísmo foi criado no século XVII, XVIII, por um filósofo alemão, na tentativa de conciliar o panteísmo com o monoteísmo. E um exemplo de realização de Deus dentro de tudo é o próprio São Francisco de Assis, tá? São Francisco de Assis, além de se isolar do mundo, ele tinha contato com o mundo, ele tinha os momentos de introspecção, de vida pessoal dele, ele e Santa Clara de Assis, mas também ele tinha um amor incondicional para com todos os animais e todos os pobres, seres humanos em geral, sem discriminação. Por quê? Porque ele via que Deus existe dentro de tudo como a super-alma. Nós somos almas e atmas, dentro da língua sânscrita, existe esse conceito do atma e do paramatma. Atmas são as almas individuais, diminutas, e paramatma são as almas supremas. A única alma suprema que é Deus.
Então esse Deus, essa alma suprema, existe fora e dentro de tudo. Ele também está presente dentro do coração de cada ser vivo. Por isso os yogis, eles tinham essa capacidade de enxergar Deus em todos os seres. Por isso eles não odiavam nada e nem ninguém. Aí tem essa questão, como Deus cabe dentro de tudo? Para Deus caber dentro de tudo, ele tem de ser menor que o menor, e para tudo caber dentro dele, ele tem de ser maior que o maior. Por isso, um dos Upanishads, uma das escrituras sagradas da Índia, diz que Deus é menor que o menor e maior que o maior. Então, os yogis, eles alcançavam a plenitude da realização deles quando eles conseguiam ver Deus dentro de si e dentro de todos. Ou seja, nessa realização, Deus já tem uma cara, já tem um rosto já. Tá? Já não é um Deus completamente impessoal. E, por fim, monoteísmo e Bhagavan, ou seja, a realização de Deus como uma pessoa. Tá? Então, tem um estudioso, o Sr. Graham, ele fala que a Bhagavad Gita enfatiza o monoteísmo polimórfico, ou seja, ao mesmo tempo que se diz que Deus tem Anantarupa, em limitadas formas, por quê? Porque essa teologia reconhece que essas várias formas, Anantarupa, é uma única, individual e unitária divindade. Assim como aqui eu estou vendo que tem muitos pais. Muitos desses pais aqui presentes e mães devem ter muitos filhos, ou alguns filhos. Cada filho nosso, eu tenho 4 filhos, e eu sei que cada filho meu se relaciona comigo de forma diferente. Não é que todos os 4 filhos, ou cada um de nossos filhos, veem a gente como uma pessoa só, a mesma pessoa. Não, um me vê como músico, porque eu toco saxofone, outro me vê como perfumista, porque eu gosto de mexer com perfume, outro me vê como religioso, outro me vê... Assim, cada um de nós tem personalidades diferentes, habilidades diferentes, e nossos filhos se acostumam a nos ver de forma diferente. Concordam? Não é assim? Deus também é assim. Ele se manifesta de acordo com seus devotos, de acordo com a capacidade, de acordo com a relação que ele desenvolve com cada devoto, vê ele de uma forma diferente. E existem essas possibilidades. Então, superficialmente, alguém podia acusar, né, essa cultura de Krishna de ser, ou a fala de Krishna de ser politeísta, ou adoração a vários deuses, como se costuma a entender o hinduísmo popular da Índia. Mas não é assim. Nós somos monoteístas, só existe uma única divindade suprema, tá? E porque Deus tem essa capacidade, né, de se expandir em várias formas, lugares e tempos diferentes, às vezes se diz que ele tem ilimitadas formas, mas são diferentes formas de uma única divindade suprema, tá? Então, dentro da minha escola, gente, nós costumamos, né, adorar Krishna, a recomendação dessa escritura Bhagavad Gita, que foi escrita 3.000 anos antes da Bíblia. Se diz que a adoração monoteísta de Bhagavan, amorosamente adorada como Krishna, de fato permite-nos visualizar o Senhor pessoal de nossas orações. As escrituras descrevem a forma pessoal de Krishna muito mais que Paramatma. Assim, os devotos se tornam íntimos de suas numerosas características extasiantes e de suas atividades diárias, com seus associados eternos no mundo espiritual. Então, o Bhagavad Gita nos revela uma forma de panenteísmo que descreve a imanência de Deus, como podemos perceber tal imanência em nossa vida rotineira. Tá bom? Então, o Bhagavad Gita ele é dividido em 18 capítulos, tá? E no estudo sistemático do Gita, a gente pode dividir em 3 sessões o estudo do Gita. Do capítulo 1 ao 6º, do 7º ao 12º, e depois do 13º ao 18º. E a coroa, o assunto principal do Bhagavad Gita está no meio, no cerne dele, que é
Bhakti, ou amor. Na primeira sessão do Gita fala-se de Karma Yoga ou Karma Yoga, que é o estudo das atividades dos seres, como agimos nesse mundo, como agir de forma perfeita, correta, e como se livrar do karma, né? Karma Yoga quer dizer você espiritualizar suas atividades. Depois, a sessão intermediária do Gita ensina-nos a como se relacionar amorosamente com Deus. Tá? E na última sessão do Gita, Jnana Yoga, é um conhecimento que embasa, né, essa nossa relação com o divino. Depois, nós podemos perguntar, né, como desenvolver esse amor com Deus? Se esse amor existe, se ele é genuíno, existe um conhecimento para desenvolver essa relação? Então, se nós pesquisarmos, todas as religiões propõem algum método de realizar Deus. Basicamente, o que une todas as religiões é a bondade, que nós chamamos de Sattva Guna. Sattva quer dizer a influência da bondade. Sem bondade, sem o coração manso, bom, ninguém pode nem imaginar a ser um religioso, espiritualista, que dirá alcançar amor a Deus. Então, existem esses estágios, né, propostos na literatura védica de desenvolvimento de amor a Deus, que eu acho que não entra em choque com nenhuma linha religiosa aqui presente. O primeiro estágio é Shraddha, ou fé, a semente de todos os devotos, né, a fé. Todo mundo se aproxima, né, de alguma divindade por causa da fé. A fé é aquela confiança, né, inabalável em algo sublime. Shraddha em sânscrito, Shra quer dizer, SR ali em sânscrito significa coração. E dá quer dizer, aonde você está colocando o seu coração? Shraddha. A posição, né, que o seu coração está, né, vai designar o tipo de fé que você está desenvolvendo. Porque a fé é natural. Depois, sadhu sangha. Sangha quer dizer associação. Estar junto com pessoas iluminadas, pessoas do bem, né? Pessoas comportadas, pessoas sêniores, pessoas que vão motivar a sua fé, incrementar a sua fé. É o que estamos fazendo aqui. Depois, o terceiro passo, Bhajana Kriya, são atividades, né, de adoração ao Senhor sob a guia de um mestre, onde a pessoa pode até ser iniciada, né, espiritualmente. Que tem o nascimento ordinário, o nascimento nesse mundo, e tem o segundo nascimento é quando você firma, né, um compromisso mais sério, não só com uma instituição religiosa externa, porque as instituições religiosas, elas são importantes para colocar você no caminho, mas todos nós devemos ter uma autonomia, né, para sermos independentes nesse caminho também. E chega um ponto que você está tão firme, tão fixo, tão responsável, que anartha nivriti, você começa a perceber a sujeira, as impurezas saírem do coração. Depois, em seguida, você desenvolve um gosto por ouvir, cantar sobre as glórias do Senhor. A sakti quer dizer uma atração ou encantamento por Deus. Bhava quer dizer uma fase preliminar do amor a Deus, manifestação de êxtases. Depois prema, que é o amor puro e incondicional, onde o coração está limpo, né, para o acolhimento. Tá? Ágape, né? E você compreende que Ishvara Sarva Bhutanam, que Deus está em todos os seres e está em seu próprio coração. E você percebe que o seu coração tem de estar preparado para receber esse amor divino. E o devoto, ele pode chegar num estágio de prema tão elevado que ele está sempre vendo, incessantemente vendo Deus dentro do seu próprio coração e dentro de todos os seres. Em todas as atividades, aqui tem uma foto ali, uma senhora carequinha ali, do lado direito, cantando um rosário, na mão assim. Ela é o exemplo de uma prostituta, tá? Que se dedicou a esse processo de louvar a Deus. Ou seja, a ideia é que não existe nenhuma condição externa para alguém se aproximar de Deus ou alcançar esse amor. Todos são aptos. Todos são aptos, né? Tem um mantra nos nossos rituais de purificação que o nosso mestre nos ensinou, que é mais ou menos assim, ó, pavitra e apavitra, puro ou impuro.
qualquer pessoa que simplesmente se lembra de Deus, imediatamente ele se torna limpo, purificado. Simplesmente por se lembrar. Por que Deus nos ama? Por quê? Ele cria esse cosmo teleológico, né, um cosmo perfeito, um universo perfeito. Ele é o Pai, que é a semente de todas as almas. Assim como aqui eu vejo alguns pais e mães com filhos no colo. Então o maior fã nosso, dos pais amorosos, são os próprios filhos, não são? E os pais são fãs dos filhos. Por isso que a educação é muito particular, né? Agora, imagine o Pai Supremo. Deus é o nosso maior fã. Então Ele está almejando, né, que nós o amemos para Ele continuar nos amando, né? Então encontramos paz verdadeira ao aceitá-lo como amigo bondoso. Ele é igual para todos os seus filhos. Ele pessoalmente eleva aqueles que se voltam a Ele em busca de abrigo, perdoando todas as ofensas. O amor por Deus, Nitya Siddha Krishna Prema, ele existe naturalmente em todo ser vivo. Essa é uma afirmação muito comum nos Vedas. O amor por Deus é natural. De alguma forma ele está encoberto. Assim como o sol, ele é igual para todo mundo. Só que para algumas pessoas a nuvem cobriu o sol, né? Mas o sol, ele é equânime, né? Ele é igual para com todos. Assim mesmo, quando a gente tira a nuvem da ignorância, automaticamente esse amor por Deus, ele é descoberto naturalmente. E quando a pessoa chega num estágio de amor profundo por Deus, ela pode amar a Deus assim como nós amamos uns aos outros nas relações neutras, Shantarasa, na relação de amigo, de servo, ou de pai ou mãe, ou numa relação de conjugal. Essas relações, segundo os textos védicos, elas existem aqui de forma pervertida, porque elas existem originalmente lá em cima, tá? Então é possível todos os tipos de relações que desenvolvemos aqui, é possível ser desenvolvidas com o divino. Foi falado, nós podemos falar de sintomas estáticos, né? O êxtase, no grego, significa a pessoa sair de si, que dentro da literatura é o samadhi, né? Onde a gente se entrega completamente ao plano espiritual extracorpóreo. Temos o exemplo da Santa Teresa d'Ávila, tá? Foi uma grande santa da Igreja Católica, que experimentou esse êxtase muito diferente do que nós costumamos entender. Que nós costumamos nos relacionar com Deus de uma maneira muito majestosa, de muito respeito, com Deus como um pai, né? Fornecedor de encomendas. Mas Santa Teresa d'Ávila se relacionava com Deus como um amante. Não foi muito compreendida em sua época. E o Bernini, um grande escultor, esculpiu, né, a santa que está na igreja, numa igreja na Itália, demorou 5 anos para fazer essa escultura, e ele retratou, né, a escultura de retratou essa escultura, né, literalmente, né, na forma da poesia que a santa descreveu, né? Um dia me apareceu um anjo com uma beleza nunca vista antes. Eu vi em sua mão uma longa lança de ouro, cuja ponta parecia ser uma ponta de fogo. Ela parecia penetrar várias vezes no meu coração e perfurar minhas entranhas. A dor era tão grande que me fez gemer, muitas vezes em alta voz. E ainda assim, foi superando a doçura desta dor excessiva. Eu não pude querer livrar-me dela. Nenhuma felicidade terrestre pode dar um prazer assim tão grande. Quando o anjo tirou sua lança, senti um enorme amor por Deus. Então, esse êxtase da Santa Teresa d'Ávila, gente, é o que mais se aproxima da nossa literatura, né? Do que nós almejamos, né? Que é esse amor por Deus retratado na figura de Sri Chaitanya Mahaprabhu, tá? Que manifestou esse êxtase de amor a Deus. São sintomas, né, muito profundos de amor a Deus, tá? E foi retratado nas suas orações, assim como Sócrates não deixou nada escrito e Platão codificou, né, seus ensinamentos.
Nas 8 orações de Chaitanya, nós podemos perceber a profundidade desse amor que ele tinha por Deus e exemplificava, que ele veio dar o exemplo de um devoto ideal. Ele manifestou o sentimento de viraha, o sentimento de saudade de Deus. Ele nunca falava, eu amo a Deus, eu estou com Deus. Ele sempre falava, não, ele sempre estava envolvido com essa saudade de Deus. Que dentro da relação de amor, a saudade é mais importante do que o encontro. Porque a saudade incrementava o amor. Depois eu trago a figura aqui, voltando aqui para o nosso mundo terrestre, finalizando a minha fala. Tá? O amor a Deus e perfeito exemplo. Tá? Ninguém pode dizer, nós não podemos dizer que amamos a Deus sem dar exemplo. Tá? Essa figura aí não é Jesus, parece, mas é George Harrison, tá? Que eu trouxe para o nosso plano terreno. George Harrison dos Beatles, ele encontrou com o mestre fundador do movimento Hare Krishna Prabhupada, que inspirou muitas canções de amor a Deus. Se vocês perceberem, quem conhece George Harrison e curte, né, suas músicas, seus discos, vai perceber que teve uma fase de George Harrison que toda a canção dele fazia menção ao louvor a Deus. Sweet Lord, My Sweet Lord foi um disco que tirou muito jovem da droga, tá na época da década de 60, na contracultura nos Estados Unidos, né, e na Europa. Muitos jovens que ouviam, né, esse disco se inspiraram, né, nas canções de George Harrison e abandonaram a vida mundana, né, que estavam degradando eles. Mas Sweet Lord é um conceito de um Deus doce, não um Deus que está colocando você no inferno, que está te condenando, um Deus juiz. Então, ele, captando, né, a mensagem teológica dos Vedas, ele entendeu que Deus é sweet, né? Deus é amor, Deus é doce. Deus não é um Deus ciumento, né, ou um Deus vingativo. Tá? Deus sempre é amor. Então, ele declara ali, né, George Harrison fala que esse mestre Prabhupada inspirou ele nas canções, porque ele não falava sobre amar Deus ou Krishna e sair deste mundo, mas também ele era o exemplo perfeito. Ele falava sobre sempre cantar e vivia cantando sobre Deus. Creio que o fato de que ele era o exemplo perfeito de tudo o que pregava, era talvez o elemento mais encorajador para mim, ao menos para fazer eu me esforçar cada vez mais em busca de ser um pouquinho melhor. E por fim, tem uma canção, esse é o último slide, tá? Tem uma outra canção que eu gosto muito de George Harrison, né, que ele fala, I'm missing you, essa saudade de Deus. Ó Deus, estou sentindo a sua falta, onde você está? Né? E isso é muito importante, gente, porque nas nossas intimidades com Deus, nós criamos, nos nossos estágios de evolução, depois de muitos anos, imagina, eu estou há quase 18 anos, estou desde os meus 18 anos, estou com 52 anos, mais de 30 anos me dedicando, né, a essa corrente, né, espiritualista. Porém, eu revelo aqui, né, que eu compartilho de um problema da maioria dos espiritualistas, porque a religião é apenas um caminho para você entrar na espiritualidade. Tá? Agora a gente se depara com um grande problema, que é a rotina. A gente cai na rotina nossa do dia a dia, né, nos nossos templos, igrejas, mesquitas, nós vestimos as nossas roupas, né, os nossos paramentos, as nossas roupas cerimoniais, e praticamos o processo de uma forma mecânica, muitas vezes. Né? Repetimos como um papagaio, né? Repetimos como um gravador. Porém, quando nós nos entregamos realmente com o coração mesmo e praticamos de corpo e alma, com certeza nós podemos despertar esse amor divino que é proposto em todas as linhas espiritualistas. Porém, se a gente pratica só externamente, como uma regra, isso é um grande problema, que trava a nossa evolução espiritual. Tá bom? Muito obrigado. Hare Krishna.